Olá pessoal, hoje vamos começar com uma aula de informática básica. Vou estar explicando algo bem mais simples, como um pouco da história do computador, um pouco de software, um pouco de hardware, mostrar para vocês o que é o que. E o conteúdo que vamos ter é a utilização da intranet, da internet, da manutenção do banco de dados, aplicação de planilha eletrônica e a utilização de aplicativos para editoração de textos, confecção de gráficos, de tabelas e cálculos estatísticos. Os conceitos básicos sobre a computação a informática é uma ciência que estuda o tratamento automático da informação. O computador é o equipamento eletrônico, já é o hardware, que é capaz de ordenar, calcular, testar, pesquisar e editar as informações de acordo com as instruções estabelecidas. Sistemas computacionais, duas partes básicas, o hardware e o software. O hardware é a parte mecânica e física da máquina, com seus componentes eletrônicos e peças. Os softwares são os conjuntos de procedimentos básicos que fazem o computador seja útil executando a função e essas ordens pré-estabelecidas chamadas também de programas. Ou seja, o hardware é aquilo que você chuta e o software é aquilo que você xinga. O software nada mais é que o seu sistema operacional, o Windows, o Linux, o que seja que você esteja utilizando no momento. E o hardware é a placa-mãe, placa de vídeo, memória RAM, processador e o gabinete em si. Aqui uma foto explicando a diferença entre o software e o hardware. E aqui os principais componentes. O gabinete é onde fica todas as peças que eu comentei agora há pouco, sobre a placa-mãe, placa de vídeo, HD, processador, fica tudo aqui dentro. O mouse, ele é um dispositivo de entrada de informações que fica conectado direto no gabinete. E o teclado também é um dispositivo de entrada de informações. Você vai fazer a entrada de informações pelo mouse e pelo teclado. O gabinete vai fazer o processamento desses dados fornecidos e ele vai imprimir na tela para você o que está sendo feito. Ou seja, o monitor é onde saem esses dados que você forneceu aqui no início. Como eu já disse, entrada, processamento e saída de informações, também conhecido como processamento de dados. CPU, Unidade Central de Processamento, ele é o cérebro do computador. É nele que vai rodar todas as informações, vão ser processadas ali, dependendo da quantidade de núcleos que tenha, vai ser processada várias coisas ao mesmo tempo. Ele é o conjunto de chips que controla o fluxo de funcionamento de toda a máquina, que fica localizado na placa-mãe. Nada mais é que essa plaquinha, pode ser tanto AMD como um processador Intel, e ela vai se encaixar nesse buraco que tem aqui. Eu não sei se vocês conseguem enxergar muito bem, mas aqui tem uma entrada para ser adicionado um processador. Esse processador ele é cheio de pinos, esses pinos são folhados a ouro para ter uma troca de informação mais rápida com a placa-mãe. Também a gente gosta de colocar uma pasta térmica aqui em cima do processador e um cooler em cima para que tenha uma troca de calor melhor, para que o processador, como ele é o cérebro do computador, ele esquenta demais. Então é bom ter essa pasta térmica para que não acabe queimando nenhum circuito nem nada do tipo. Sobre a memória RAM, é uma memória volátil, ela permite a leitura como a gravação de dados. Ela é utilizada apenas para trabalho, ela não armazena informações permanentes, é apenas um armazenamento temporário. Como assim? Ao contrário do HD que você guarda as informações para que você possa acessar depois, já a memória RAM ela vai utilizar esse espaço que ela tem para que você possa fazer um processamento, você possa assistir um filme ou que você possa jogar uma partida de algum jogo. Digamos que aqui seja de 8 GB essa memória RAM. Essa memória RAM de 8 GB vai, por exemplo, pegar 2 GB dela para o sistema, mais 2 GB para o seu jogo, e o restante vai ficar ali à pronta disposição. Você fechou o seu jogo,
automaticamente essa memória já vai ser liberada para ser consumida por outro software ou por outra coisa que você esteja ali utilizando. Vamos aprender sobre o conceito ROM. ROM é Read Only Memory, significa a leitura da memória somente. Essas informações são gravadas em CD-ROM e memória RAM. Também tem esse tipo de memória para gravar na BIOS, que fica... A BIOS nada mais é que uma interface que tem por trás da placa-mãe. Então você tem esses tipos de memória que se encontra na BIOS, que se encontra no CD-ROM e também na memória RAM. O disco rígido é um dispositivo principal do computador. É nele que é armazenado todas as informações do sistema operacional, todos os seus dados pessoais, tudo que você vai utilizar, softwares, tipo Word, Paint, eu não sei o que você utiliza, mas é tudo guardado aqui, Photoshop, jogos, tudo armazenado nesse dispositivo. Ele é um armazenamento não volátil. As informações armazenadas na forma de arquivos, pastas, subpastas. Você pode nomeá-los, você pode pegar um arquivo de texto, por exemplo, e mandar a impressora imprimir. Falando em impressora, também é bom dizer que a impressora é um dispositivo de saída de informações, assim como o monitor também é um dispositivo que mostra a saída de dados. A unidade de discos flexíveis armazena informações e discos removíveis. Pode ler e gravar arquivos. Aqui a gente está falando sobre o disquete. É um dispositivo que não é utilizado há muito tempo e possivelmente, dependendo da sua idade, você nunca deve ter ouvido falar sobre o disquete. Mas, quando você instalar o Windows, por exemplo, antigamente você precisava inserir o disquete, retirar um disquete, colocar outro no lugar, tinha uma sequência de disquete para você poder fazer a instalação do Windows. Porque ele tem muito pouco espaço. Você podia colocar umas 30 fotos, dependendo do disquete, colocar um arquivo de áudio e o espaço logo acabava. Então já perdeu o sentido da utilização do disquete, já caiu em desuso. Então não tem por que continuar utilizando algo que já está ultrapassado há muito tempo. Porém, eu achei legal colocar aqui para vocês saberem que existe também, ou existia pelo menos, essa alternativa. O CD-ROM ou o CD-ROM, ele lê informações dos CDs que estão gravados. É apenas uma memória de leitura. Então, o que você tiver gravado ali não vai poder ser alterado e somente vai ser leitura. O que é o contrário do CD regravável, que é o RW. O CD e o DVD regravável. Ele é para leitura e escrita. Nele você vai poder adicionar informações, como se você quiser formatar depois para reutilizar o DVD, você pode fazer tranquilamente. Ele armazena arquivos como o CD-ROM normal, porém ele também pode apagar e pode gravar o que quiser. Uma informação só por curiosidade é que ele é equivalente a 500 disquetes, que é esse disquetezinho amarelo aqui que eu coloquei na foto para vocês terem uma ideia. Só para vocês verem a diferença de espaço. Se a gente olhar o CD hoje, a gente vê o CD também como algo que tem pouco espaço de armazenamento. Imagina um disquete o que tinha antes. Não tinha muito espaço não. Aqui eu coloquei os dispositivos de saída de dados, dispositivos de entrada, que são conhecidos também como periféricos, que é todo equipamento utilizado pelo computador para intercambiar dados. Os dispositivos de entrada e saída são classificados como modem, que é a entrada e saída de dados. Você vai estar recebendo da sua operadora o dado da internet, como você também vai estar enviando as informações para a internet. Então é um dispositivo de entrada e saída de dados. O seu monitor, o vídeo, ele é como saída de dados. A impressora também, como já dito anteriormente, é saída de dados. O teclado, o scanner, o mouse e o microfone
são dispositivos de entrada de dados. Eu espero que você esteja entendendo, que não esteja ficando muito confuso, porque quando se trata de entrada de dados, são dispositivos onde você coloca informações para que o seu gabinete, o seu processador, a sua placa-mãe receba essas informações, faça um processamento e depois imprima para você. Quando eu digo imprimir, mostre para você as informações de saída. E no caso da impressora seria a impressão, em folha mesmo. E no vídeo seria o monitor que estaria imprimindo para você instantaneamente tudo o que está sendo feito no computador. Então são categorizados como dispositivos de saída de dados. O modem, ele é conectado ao computador através de uma linha telefônica. Os tipos de uso é interno e externo. Ele pode ser como recebimento de informações, como envio de informações também. O seu principal meio de uso é a conexão à internet. É nele que você vai receber as informações da sua operadora e vai transmitir a internet para o seu aparelho, para o seu computador, seu notebook. O scanner, como dito anteriormente, é um dispositivo de entrada de dados. Ele digitaliza imagens, textos. Esse é um scanner de supermercado, onde ele lê código de barras, que também transfere informações. É o registro numérico para o computador, para identificar qual produto está sendo utilizado. E ele permite extrair fotos, gravuras armazenadas em arquivos. Ele vai armazenar para você em PDF ou em PNG, em JPEG e assim por diante. Aqui a gente vai aprender um pouco sobre as medidas de dados. Não confunda bit com byte, são coisas diferentes. A menor unidade de dado que existe significa bit, e ela apresenta um valor binário que seja 0 ou 1. Um caractere, como você pode reparar, é um conjunto de 8 bits aqui em cima, que se chama byte já. Ou seja, a cada 8 bits gera um byte. E um caractere tem 8 bits. Se você contar aqui, tem 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Que categoriza como um byte. Poderia ser A, poderia ser B, poderia ser a letra que fosse. Porém, o código binário aqui mudaria dependendo da letra que fosse. Medidas de dados. O bit, como dito anteriormente, é a menor medida de dados existente. E ele é um número binário que você pode lê-lo como 0 e 1. Já o byte é um conjunto de 8 bits, que significa um caractere. O kilobyte nada mais é que 1024 bytes. O megabyte, 1024 kilobytes. E o gigabyte, 1024 megabytes. E o terabyte, 1024 gigabytes. Aqui está 2 elevado à 10ª potência, que o resultado nada mais é que 1024. Os dispositivos, é só um exemplo, tá? O disquete 1.44, a velocidade dele era muito lenta. O CD-ROM 700 megas, dá para você armazenar fotos e áudios tranquilamente. O DVD-ROM, você pode usar ele como armazenamento de mídias, filmes, o que for que couber dentro de 4,7 GB. A leitura dele é média alta. E o disco rígido de hoje em dia, 1 TB mais comum, 2 TB também. Nada mais é que o dispositivo onde vai ser guardado o seu sistema operacional, os seus softwares, vai estar tudo gravado lá e a sua leitura é alta. Existem outras formas de armazenamento que eu não coloquei aqui, como por exemplo o SSD, que é 10 vezes mais rápido que o HD, que o disco rígido, o hard disk. Porém, fica para uma outra aula, ele já é um pouco mais avançado. Então eu gostaria de estar mostrando aqui os conceitos básicos mais antigos para depois ir avançando aos poucos. Conceitos básicos sobre o software. Existe o software básico e o software aplicado. O software básico nada mais é que o seu sistema operacional, a linguagem de programação
e utilitários que já vêm pré-estabelecidos com o Windows. Já o aplicativo é um programa escrito em uma linguagem específica para aplicação específica. Por exemplo, o MSN antigamente, hoje em dia tem o Discord, o Skype, são programas desenvolvidos em uma linguagem específica para que você possa utilizar dentro do sistema operacional. É categorizado como aplicativo. A vantagem de se ter um computador: a facilidade de armazenamento e recuperação de informação, racionalização da rotina, tarefas rotineiras podem ser automatizadas. Ao invés de você fazer tudo no papel, tendo um arquivo gigante que vai ocupar espaço no seu escritório, você pode ter um computador que faz tudo isso para você, super rápido. Sempre que você precisar, você pesquisa pelo nome do arquivo, vai estar lá pronto para você utilizar. Ele é muito rápido nas respostas, então se você quer procurar um arquivo de 2007, 2006, vai estar lá, ou se você quiser um de 2021, também vai estar lá o arquivo para você utilizar. E é super fácil utilizar o Windows como um arquivo de texto também, por exemplo, para você digitar os seus arquivos de texto, os seus documentos, as suas planilhas, salvar em PDF, enviar pela internet. Então, com a vinda do computador, a vida se tornou muito mais rápida, se tornou muito mais fácil, digamos assim, e também muito mais seguro, né? Sem falar da redução dos custos, porque realmente o custo que você teria com impressão antigamente, com folhas, com armários para você poder guardar esses arquivos, com a manutenção desses arquivos, porque se você já trabalhou em um escritório que tem esses arquivos antigos, você sabe que essas folhas, elas vão se deteriorando com o passar do tempo, elas vão ficando, digamos assim, as folhas vão ficando frágeis, principalmente aquelas folhas de recibo, que já são finas naturalmente. Com o passar dos anos, elas vão ficando mais finas, vão ficando mais fracas, e muitas informações acabam sumindo também. E já no computador não teria esse problema. Se tivesse tudo escaneado, se tivesse tudo certinho no computador, era só você armazenar no seu computador e quando você precisasse, você ia lá e buscava esse arquivo. O armazenamento de dados funciona basicamente em elaborar, salvar e carregar. Tem aqui umas fotos para simular. Você vai digitar o seu arquivo de texto, por exemplo, ou vai utilizar o Paint para fazer uma imagem. Você vai pedir para salvar esses dados, e esses dados, após ser salvos, eles vão se transformar em um arquivo que vai ser salvos dentro de pastas no seu computador. Você pode criar uma pasta pessoal, você pode adicionar esses arquivos dentro dessas pastas pessoais, e quando for necessário, você vai lá nessas pastas e acessa o arquivo que você pretende utilizar. Quando você acessar o arquivo, ele vai gerar o dado para você de volta, impresso no seu monitor, para que você possa ler o que você escreveu anteriormente, ou até mesmo editar um texto que você já iniciou no passado. Você pode continuar escrevendo em cima dele. Agora a gente vai falar sobre um pouco sobre extensões. Um arquivo de texto, um arquivo que você, não necessariamente de texto, mas um arquivo de PDF ou qualquer coisa, doc aqui como que está no exemplo, você não pode ultrapassar os 256 caracteres, porque é um limite que o Windows estipula ali para você. As extensões, que é esse final aqui, .doc, por exemplo, nunca vai passar de 3 caracteres. Não vou dizer nunca, mas normalmente não se passa de 3 caracteres. Um exemplo deles é o documento Word, por exemplo, que é .doc. A figura do bitmap é uma foto, também BMP. Uma planilha do Excel, XLS. Apresentação do PowerPoint, PPT. Também dá para usar como exemplo o PDF, e também dá para usar como exemplo o arquivo de texto do Windows, que se chama bloco de notas, como TXT, bastante utilizado também. Falar um pouco sobre o Windows. O Windows é um sistema operacional, é um software que controla a atividade do computador e serve como elo entre os computadores e o usuário. A função dele é controlar o hardware,
executar aplicativos e gerenciar informações. Então, nada mais do que ele vai estar comunicando diretamente com o seu hardware, com a sua memória RAM, com o seu processador, com o seu HD e transmitindo e processando as suas informações simultaneamente e apresentando para você em forma de arquivos, para que você possa abrir, editá-los, salvá-los, imprimir, seja o que for, postar na internet. O fato de você estar assistindo esse vídeo agora é graças ao seu sistema operacional que está proporcionando para você essa belíssima aula. E se você está gostando dessa aula, peço por gentileza que você se inscreva no canal, curta e, por favor, deixe o seu comentário ou a sua dúvida, que eu vou ficar muito feliz em responder o que eu puder. Vamos falar um pouco sobre a história do computador, a evolução que ele teve até aqui. O primeiro dispositivo de cálculo que se tem notícia é o ábaco, cuja a invenção data de 3.000 anos antes de Cristo. Eu vou estar colocando uma foto do ábaco aqui para vocês darem uma ideia, porque nem todo mundo conhece o que é um ábaco. Porém, ele é o primeiro dispositivo de cálculo. É aquelas pedrinhas que você vai passando para o lado, vai calculando. Normalmente tem essa aula quando a gente está na primeira, segunda série, que ensina também a contar. Porém, se tem alguém que não se recorda de como é, eu vou deixar a foto disponível aqui para que vocês possam observar o que é um ábaco. Essa aqui é a primeira geração de computadores que surgiu em 1940 a 1952. Eles ocupavam prédios inteiros, salas inteiras para fazer processamento de dados. Pode reparar que não existe monitores, e nem mouses, nem teclados, então era tudo feito na mão. Se precisasse de alguma informação do computador, ele era impresso em umas folhas que eram perfuradas. Essas folhas eram interpretadas por outro dispositivo que ia mostrar para você os resultados que estavam sendo processados ali. Aqui é a segunda geração de computadores, também sem monitor, sem um dispositivo de saída. Porém, ele já é do ano de 1952 ao do ano de 1964. A terceira geração, já um pouco mais avançada, é o Altair. Você pode colocar fotos aí no Google, você vai achar bastante fotos sobre ele. Pode ver que lá na primeira geração eram salas e prédios completos para fazer o processamento de dados. Já aqui foi diminuído bastante. E a terceira geração, menor ainda, o computador. Já a quarta geração é de 1971 a 1981. Por volta da década de 80, os computadores sofreram um novo tipo de evolução. Enquanto os computadores anteriores só processavam 8 bits ao mesmo tempo, a IBM PC conseguia processar até 16 bits. 16 bits, eu não sei se vocês sabem, mas é a quantidade de bits para você jogar aqueles jogos antigos da Atari, ou até mesmo do Nintendo. Depois surgiu os 36 bits, que começou a lançar o Super Nintendo, por exemplo. Que você poderia jogar Super Mario, Mario Kart, não me recordo de outros jogos aqui agora, Bomberman, por exemplo. Eram tudo jogos de 32 bits, que naquela época era, nossa, que gráficos realistas, digamos assim. Quanto ao processador, era utilizado um 8088. Há pouco tempo depois, a IBM lançou o PC XT, que possuía mais memória RAM e mais espaço em disco. Obviamente que, olhando hoje em dia, não era muita coisa. Os computadores prosseguiam evoluindo, se tornando cada vez mais rápidos, com capacidade cada vez maior de armazenamento. Não é à toa que hoje você pode ir no Mercado Livre, por exemplo, e comprar um pendrive de 254 GB, o que para aquela época era praticamente impossível. A quinta geração é de 1981 e em diante. Em 1981, a IBM PC XT, que já foi comentado logo ali em cima, depois passou para o PC AT 286, 386, daí teve a expansão da internet em 2001, que quando a internet começou a se popularizar, começou a surgir inteligências artificiais, laptops, palm tops. Se você não sabe o que é um palm top, eu vou deixar uma foto aqui também, mas nada mais é que uma agenda onde você lia os seus e-mails, você colocava uma agenda de bolsa que você tinha, sabe? Você podia colocar as informações, reuniões que você iria ter, deixar tudo registrado ali. Em 2007 surgiu o Quad-Core.
foi depois de 2007 que começou a surgir esses Core to Do, Quad-Core e assim por diante. E chegamos ao fim da nossa aula. Muito obrigado por ter assistido até aqui. Mais uma vez eu peço para que você possa curtir, comentar. Se ficou dúvidas, por favor, pergunte no campo destinado aí embaixo, que assim que possível eu estarei respondendo. E se você tiver alguma dica, sugestão, se você gostou dessa história do computador, se quiser se aprofundar um pouco mais, deixa nos comentários para eu saber que você está gostando e que você quer uma continuação, ok? Então, dito isso, muito obrigado, até a próxima